A revolta da vacina. Oswaldo Cruz queria livrar o Rio de Janeiro da varíola, mas na primeira campanha de vacinação, a cidade virou um campo de batalha. Entre os dias 10 e 18 de novembro de 1904, a cidade do Rio de Janeiro viveu o que a imprensa chamou de a mais terrível das revoltas populares da República. O cenário era desolador. Bondes tombados, trilhos arrancados, calçamentos destruídos, tudo feito por uma massa de 3.000 revoltosos. A causa foi a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola, e o personagem principal, o jovem médico sanitarista Oswaldo Cruz. A oposição política, ao sentir a insatisfação popular, tratou de canalizá-la para um plano arquitetado tempos antes, a derrubada do presidente da República, Rodrigues Alves. Mas os próprios insufladores da revolta perderam a liderança dos rebeldes e o movimento tomou rumos próprios. Em meio a todo o conflito, com saldo de 30 mortos, 110 feridos, cerca de 1.000 detidos e centenas de deportados, aconteceu um golpe de Estado cujo objetivo era restaurar as bases militares dos primeiros anos da República. A revolta foi sufocada e a cidade remodelada como queria Rodrigues Alves. Poucos anos depois, o Rio de Janeiro perderia o título de túmulo dos estrangeiros. Hoje a varíola está extinta no mundo todo e a Organização Mundial da Saúde, da ONU, discute a destruição dos últimos exemplares do vírus da doença ainda mantidos em laboratórios dos Estados Unidos e da Rússia. Rodrigues Alves assumiu a presidência da República em 1902 no Rio de Janeiro, sob um clima de desconfiança e com um programa de governo que consistia basicamente de 2 pontos: modernizar o porto e remodelar a cidade. Isso exigia atacar o maior mal da capital, doenças como peste bubônica, febre amarela e varíola. A futura cidade maravilhosa era então pestilenta. A situação era tão crítica que durante o verão os diplomatas estrangeiros se refugiavam em Petrópolis para se livrar do contágio. Em 1895, ao atracar no Rio, o contratorpedeiro italiano Lombardia perdeu 234 de seus 337 tripulantes por febre amarela. Segundo a oligarquia paulista do café, de quem Rodrigues Alves era representante, além de vergonha nacional, as condições sanitárias do Rio impediam a chegada de investimentos, maquinaria e mão de obra estrangeira. O projeto sanitário deveria ser executado a qualquer preço. Rodrigues Alves nomeia então 2 assistentes com poderes quase ditatoriais: o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como chefe da diretoria de saúde pública. Cruz assume o cargo em março de 1903. Dei-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre amarela dentro de 3 anos. O sanitarista cumpriu o prometido. Em 9 meses, a reforma urbana derruba cerca de 600 edifícios e casas para abrir a Avenida Central, hoje Rio Branco. A ação, conhecida como Bota Abaixo, obriga parte da população mais pobre a se mudar para os morros e a periferia. A campanha de Oswaldo Cruz contra a peste bubônica correu bem. Mas o método de combate à febre amarela, que invadiu lares, interditou, despejou e internou à força, não foi bem sucedido. Batizadas pela imprensa de código de torturas, as medidas desagradaram também alguns positivistas que reclamavam da quebra de direitos individuais. Eles sequer acreditavam que as doenças fossem provocadas por micróbios.
Jacobinos e florianistas, que já articulavam um golpe contra o presidente Rodrigues Alves, perceberam que poderiam canalizar a insatisfação popular em favor de sua causa, a derrubada do governo acusado de privilegiar os fazendeiros e cafeicultores paulistas. Dia 31 de outubro, o governo consegue aprovar a lei da vacinação. Preparado pelo próprio Oswaldo Cruz, que tinha pouquíssima sensibilidade política, o projeto de regulamentação sai cheio de medidas autoritárias. O texto vaza para um jornal. No dia seguinte à sua publicação, começam as agitações no centro da cidade. Financiados pelos monarquistas que apostavam na desordem como meio de voltar à cena política, jacobinos e florianistas usam os jornais para passar à população suas ideias conspiradoras por artigos e charges. Armam um golpe de Estado a ser desencadeado durante o desfile militar de 15 de novembro. Era uma tentativa de retornar aos militares o papel que desempenharam no início da República. Mas com a cidade em clima de terror, a parada militar foi cancelada. Lauro Sodré e outros golpistas conseguem então tirar da escola militar cerca de 300 cadetes que marcham armados para o Palácio do Catete. O confronto com as tropas governamentais resulta em baixas dos dois lados sem vencedores. O governo reforça a guarda do palácio. No dia seguinte, os cadetes se rendem, depois que a Marinha bombardeara a escola militar na madrugada anterior. No dia 16, o governo revoga a obrigatoriedade da vacina, mas continuam os conflitos isolados nos bairros da Gamboa e da Saúde. Dia 20, a rebelião está esmagada e a tentativa de golpe frustrada. Começa na cidade a Operação Limpeza com cerca de 1.000 detidos, 460 deportados. Mesmo com a revogação da obrigatoriedade da vacina, permanece válida a exigência do atestado de vacinação para trabalho, viagem, casamento, alistamento militar, matrícula em escolas públicas, hospedagem em hotéis. Em 1904, cerca de 3.500 pessoas morreram de varíola. 2 anos depois, esse número caía para 9. Em 1908, uma nova epidemia eleva os óbitos para cerca de 6.550 casos, mas em 1910 é registrada uma única vítima. A cidade estava enfim reformada e livre do nome de túmulo dos estrangeiros. Cerca de 15 tipos de moléstias faziam vítimas no Rio do início do século. As principais, que já atingiam proporções epidêmicas, eram a peste bubônica, a febre amarela e a varíola, mas havia também sarampo, tuberculose, escarlatina, difteria, coqueluche, tifo, lepra, entre outras. Para combater a peste bubônica, Oswaldo Cruz formou um esquadrão especial de 50 homens vacinados que percorriam a cidade espalhando raticida e mandando recolher o lixo. Criou o cargo de comprador de ratos, funcionário que recolhia os ratos mortos, pagando R$300 por animal. Já se sabia que eram as pulgas desses animais as transmissoras da doença. Em 1881, o médico cubano Carlos Finlay havia identificado o mosquito Stegomyia fasciata como transmissor da febre amarela. Cruz então criou as chamadas Brigadas Mata-Mosquitos, que invadiam as casas para desinfecção com gases de piretro e enxofre. No primeiro semestre, em 1904, foram feitas cerca de 110.000 visitas domiciliares e interditados 626 edifícios e casas. A população contaminada era internada em hospitais.
Mesmo sob insatisfação popular, a campanha deu bons resultados. As mortes, que em 1902 chegava a cerca de 1.000, baixaram para 48. 5 anos depois, em 1909, não era registrada na cidade do Rio de Janeiro mais nenhuma vítima da febre amarela. Apesar de todos os incidentes, foi com a mesma firmeza que Oswaldo Cruz bancou a campanha contra a varíola. Na noite de 14 para 15 de novembro, enviou a mulher e os filhos para a casa do amigo Sales Guerra e seguiu ele mesmo para a casa do cientista Carlos Chagas, que mais tarde descobriria a causa do mal de Chagas. Em 1907, de volta de uma exposição na Alemanha, onde fora premiado por sua obra de combate às doenças, Cruz sente os primeiros sintomas da sífilis. Envelheceu rapidamente, aos 30 anos, tinha já cabelos brancos. A sífilis causou-lhe insuficiência renal. Mais tarde surgiram problemas psíquicos. Os delírios se intensificaram e conta-se que muitas vezes foi visto à noite vagando solitariamente pelas dependências do Instituto Manguinhos, que ele próprio ajudara a projetar em 1903 e que receberia o nome de Instituto Oswaldo Cruz em 1908. Em 1916, foi nomeado prefeito de Petrópolis. A cidade, envolvida em disputas políticas, não recebe bem a nomeação. Oswaldo Cruz morreu em 11 de fevereiro de 1917, com uma passeata de protestos em frente à sua casa. Fonte super interessante. Aí vemos que aproveitar-se da ignorância do povo com objetivos políticos não é coisa nova. O médico que tentava salvar a população morreu como vilão da história diante dos ignorantes conduzidos por políticos que, como alguns atuais, não dão importância à vida e à saúde do povo. Quanta semelhança!